Olá, depois de 43 dias de guerra, Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, estão perto de acertar uma trégua de 5 dias negociada pelos Estados Unidos em troca da libertação de dezenas de reféns israelenses e estrangeiros sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro a Israel. Provavelmente seriam mulheres e crianças que seriam soltas, noticiou o jornal The Washington Post. Israel voltou a atacar posições da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, no sul do Líbano, e a intensificação dos bombardeios no sul da faixa de Gaza indica que depois de dominar o norte, a operação terrestre agora deve avançar rumo ao sul do território palestino. Pelo acordo que estaria sendo negociado no Catar, 50 reféns seriam libertados gradualmente durante a trégua de 5 dias. Esta trégua permitiria levar ajuda humanitária aos palestinos, principalmente água, alimentos, remédios e combustíveis. Ainda não está claro se Israel vai aceitar a trégua. Israel quer a libertação de todos os reféns, que hoje seriam pelo menos 236. Por enquanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu só admite um cessar-fogo depois que todos os reféns forem libertados. Ele disse apenas que, quando houver novidades, ele mesmo vai anunciar, numa indicação de que não quer o acordo que está sendo negociado. Um especialista em Oriente Médio do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Brett McGurk, apostando no sucesso das negociações, afirmou que a libertação de um grande número de reféns levaria a uma trégua mais longa. O acordo inicial não incluiria homens, adultos e soldados de Israel. Mais de 100 países, menos os Estados Unidos, pedem, excluindo os Estados Unidos, mais de 100 países pedem um cessar-fogo imediato. No sábado, houve manifestações pelo fim da guerra em várias cidades da Europa, em Londres, Paris, Genebra, Lisboa, Toulouse, Varsóvia e também em Taipei, a capital de Taiwan. Em texto publicado no sábado no jornal Washington Post, o presidente Joe Biden declarou que os Estados Unidos não vão recuar diante dos desafios do ditador russo Vladimir Putin ou do Hamas. Biden reiterou que a Cisjordânia e a faixa de Gaza devem ser reunidas sob a Autoridade Nacional Palestina, devem ser reunidas depois da guerra, naturalmente, e voltou a defender a criação de um Estado nacional para o povo palestino. Para o presidente dos Estados Unidos, a solução com 2 países dividindo o território histórico da Palestina é a única maneira de manter a segurança de israelenses e palestinos a longo prazo. Biden acrescentou que nunca mais Gaza deve ser usada como plataforma para o terrorismo. O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que não deve haver remoção forçada de palestinos, nem reocupação da faixa de Gaza, nem cerco ou bloqueio do território palestino. Depois do fim da guerra, disse Biden, a voz dos palestinos e suas aspirações devem estar no centro da futura governança de Gaza. Claro que isso é fácil de falar, vendendo a ilusão de que depois da guerra tudo se resolve. Precisou de uma guerra para Biden dizer isso e várias pessoas ressuscitarem a ideia de uma paz com a criação de um Estado palestino. Vamos ver se desta vez vai haver um acordo de paz definitivo. Quanto mais ódio e destruição, menor a chance. Biden também pediu o fim da violência extremista dos colonos israelenses contra os palestinos na Cisjordânia ocupada, mas não pediu um cessar-fogo em Gaza. Ele disse que enquanto o Hamas se aferrar à sua ideologia de destruição, um cessar-fogo não trará a paz. A proposta de Biden para o futuro da faixa de Gaza e da Cisjordânia, como parte de uma Palestina independente, bate de frente com as intenções do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o chefe de governo que governou Israel por mais tempo e passou toda a sua carreira política tentando sabotar a criação de um Estado palestino. Netanyahu fala em manter Israel,
que Israel deve manter o controle da segurança na faixa de Gaza por tempo indeterminado, o que implica uma ocupação prolongada que seria combatida com uma guerra de guerrilhas e atentados contra os soldados de Israel. O supercomissário de Relações Exteriores da União Europeia, José Borrell, também entende que a autoridade palestina deve governar Gaza depois da guerra. O primeiro-ministro israelense quer uma autoridade civil sob controle militar de Israel, uma autoridade civil que desmilitarize e desradicalize os palestinos de Gaza. Netanyahu afirma que a Autoridade Nacional Palestina fracassou nesses dois quesitos, como a maioria da população israelense quer a queda de Netanyahu, de acordo com as últimas pesquisas, pelo fracasso do primeiro-ministro em defender o país do terrorismo do Hamas, então talvez não seja ele que tomará as decisões sobre o futuro de Gaza. No momento, Netanyahu admite que a população civil de Gaza precisa de mais ajuda humanitária para eliminar totalmente o apoio internacional à guerra. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, apelou a Netanyahu em conversa telefônica no sábado para melhorar a situação humanitária em Gaza. Desde o início da guerra, os Estados Unidos advertem Israel de que perde apoio internacional à medida que milhares de palestinos morrem. Mais de 80 palestinos morreram em bombardeios aéreos ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da faixa de Gaza. 50 foram mortos num bombardeio a uma escola e outras 32 pessoas de uma mesma família, inclusive 19 crianças, e que estavam em outro prédio. De acordo com as autoridades de saúde do Hamas, mais de 12.300 palestinos foram mortos em Gaza desde o início da guerra, dos quais mais de 5.000 eram menores e 3.300 mulheres. Mais de 1.200 israelenses e estrangeiros de mais de 30 países foram mortos no ataque terrorista do Hamas e da Jihad Islâmica a Israel em 7 de outubro. O exército de Israel afirma que matou 1.500 terroristas ao repelir o ataque. O exército de Israel anunciou a morte de mais 2 palestinos na Cisjordânia ocupada na manhã deste domingo. Desde o início da guerra, mais de 200 palestinos foram mortos num aumento da violência na Cisjordânia, que é o grande território palestino, hoje com 60% sob controle total de Israel, 40% sob controle civil palestino e apenas 18% sob controle total da Autoridade Nacional Palestina. A Organização Mundial da Saúde chamou o hospital Al-Shifa de uma zona de morte e organizou uma missão de alto risco para retirar os 291 pacientes que ainda restam no maior hospital de Gaza, invadido por Israel sob a alegação de que havia um centro de comando e controle subterrâneo embaixo do hospital. Os pacientes devem ser removidos para hospitais no sul do território, para o complexo médico Nasser e o Hospital Europeu de Gaza, que já estão operando acima de sua capacidade. O Hamas disse que a evacuação forçada de um hospital é crime de guerra. O comissário-geral da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, acusou Israel de bombardear várias vezes uma escola onde há 4.000 refugiados, matando dezenas de pessoas, e a escola em que houve 50 mortes no campo de refugiados de Jabalia. Mais um palestino preso em Israel morreu na cadeia, elevando o total para 6 desde o início da guerra. Taher Sami Abu Assab estava preso desde 2005 e condenado a 25 anos de cadeia. Cerca de 25.000 manifestantes israelenses, entre eles parentes dos reféns sequestrados em 7 de outubro, terminaram no sábado uma marcha que saiu na terça-feira de Tel Aviv e chegou até a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém. Os manifestantes exigem maior empenho do governo para libertar os reféns.
Diante do apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, ministros de países árabes e muçulmanos vão se reunir na terça-feira em Beijing para tentar ver como é possível acabar com a guerra. O ministro do Exterior da Jordânia, Ayman Safadi, rejeitou a possibilidade de que países árabes formem uma força de paz no fim da guerra, para o que chamou de limpar a sujeira deixada por Israel. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.